Bom, hoje a gente vai falar sobre coordenação e sobre subordinação. A apostila de vocês, o capítulo 1, seria a aula 8, tá? Página 331. Coordenação e subordinação. Bom, na coordenação e na subordinação, que a gente vai estudar sobre orações coordenadas e orações subordinadas, a gente vai usar os chamados conectivos, que são as conjunções, né? Então, para as orações coordenadas, vai ser o uso dos conectivos coordenativos, e para as orações subordinadas, o uso dos conectivos subordinativos, né? Então, a palavra conectivo, a gente pode notar que ela faz referência ao que é a conexão, tá? As conjunções, que são também chamadas de conectivos, são elementos de ligação entre orações ou entre termos de uma oração, tá? Se eu tenho duas orações, eu vou ter então um período composto, tá? Guarde que conectivos é a mesma coisa que conjunções. Eu tenho a frase assim: a matéria foi dada em classe, eu entendi o conteúdo, farei o exercício, tá? Vejam que aqui eu tenho a primeira oração, a matéria foi dada em classe, uma oração. Eu entendi o conteúdo, a segunda oração. Farei o exercício, a terceira oração. Por que eu digo que eu tenho uma, duas ou três orações? Porque quando eu tenho um verbo, tá? Toda oração tem um verbo. Então, a matéria foi dada em classe, eu tenho um verbo aqui, né? Então, eu tenho uma oração aqui, ó. Entendi, tem outro verbo. Parei, segundo verbo, tá? Então, eu tenho três orações. Vejo que essas orações, uma está ligada à outra através do quê? De vírgula, tá? Vocês vão ver que essas orações são chamadas de orações coordenadas assindéticas. Por que oração coordenada assindética? Porque uma oração é ligada à outra através do quê? De vírgulas, de pontuação, tá? Você pergunta assim, o que é uma oração coordenada? Uma oração coordenada é uma oração independente. Ela não precisa da outra para ter sentido. Se eu falar assim, a matéria foi dada em classe, vocês entendem perfeitamente. Eu não preciso de uma outra oração para dar sentido. Se eu falar que eu entendi o conteúdo, também eu não preciso de um outro complemento. Se eu falar eu farei o exercício, também não preciso de um complemento, tá? Então, aqui eu tenho três orações que são assindéticas, tá? Porque elas estão uma ligada à outra, coordenadas porque têm um sentido próprio, né? E estão ligadas por vírgula, tá? Os sinais de pontuação, né, também são chamados de conectivos, né? Porque ele une um ao outro, a conexão de uma oração à outra. Na frase seguinte, nós temos: a matéria foi dada em classe e eu entendi o conteúdo e farei o exercício, tá? Vejo que aqui, ao invés de eu colocar essas vírgulas aqui, eu coloquei um E, né? Porque são as conjunções. Então, eu digo que a matéria foi dada em classe e eu entendi o conteúdo, tá? Essa frase está ligada à segunda, né? A oração está ligada à segunda oração através de uma conjunção E. E faria o exercício, ó, a terceira oração ligada à segunda pelo E, que é uma conjunção, tá? A gente vai ver mais tarde que essa aqui, que o E, é uma conjunção aditiva. Por que aditiva? Porque dá a ideia de adição de fatos, tá? Ela é coordenada, porque tem sentido próprio, né? Sentido independente, não precisa da outra. A matéria foi dada em classe, independente, e eu entendi o conteúdo. Está ligada à segunda oração através do quê? De uma conjunção. E essa conjunção é o E, né? Como falei, dando ideia de adição de fatos. Então, vai ser uma oração coordenada, sindética, aditiva. O que é conjunção? Conjunção é conjunto de palavras que ligam frase, oração e parágrafos. Tá? Relaciona-se com coerência e coesão. A gente vai encontrar muito essas conjunções quando a gente for fazer produção de texto, né? Que na produção de texto a gente vai precisar de quê? De uma coerência, de uma coesão para ter um bom texto. Outros conectivos.
Conjunções vai unir as frases às orações. Preposição também é um conectivo, só que uma preposição liga palavras. Vocês lembram das preposições, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, trás. E os sinais de pontuação, que também são conectivos, porque fazem conexão, né? Nas orações coordenadas assindéticas. Nós temos locuções conjuntivas, tá? Locuções conjuntivas é a mesma coisa que conjunção, tá? Apenas a diferença é que as locuções são duas ou mais palavras com o valor de uma conjunção, tá? Eu irei bem na prova assim que focar nos estudos. Eu tenho duas palavrinhas, tá vendo? Com a mesma função de uma conjunção só. Alguns exemplos de locuções conjuntivas. Visto que, desde que, a fim de que, ainda que, logo que, à proporção que. Bom, vamos falar um pouco sobre frase, oração e período, tá? Eu vou explicar para vocês cada uma dessas, você vê a diferença de cada uma, como que a gente vai formar um período, tá? O que que é uma frase? É todo enunciado, tem sentido completo. A frase pode ou não ter verbo. Quando não tem, denomina-se frase nominal, né? Um exemplo aqui. Eita vida besta, meu Deus, né? De Carlos Drummond de Andrade, tá? Então, a frase ela estabelece uma comunicação, tá? Ela tem sentido completo, ela tem que estabelecer uma comunicação. Ela pode ter verbo e pode também não ter verbo. Se a frase não tem verbo, tá? Ela vai ser chamada de frase nominal, tá? O exemplo nós temos ali abaixo do Carlos Drummond de Andrade, veja que eu não tenho verbos na frase, né? Então, se eu não tenho verbo, aqui eu tenho uma frase nominal. A oração. Oração é todo enunciado que contém verbo. Todos querem, não sei não. Marcelo amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, né? Um trecho de uma obra de Machado de Assis, né? A oração, gente, como diz ali, toda oração ela contém verbo, tá? Mas ela não precisa ter sentido completo. Porque quando eu tenho um período composto, eu vou ter duas ou três orações, né? Que seria o período composto, que vai formar essa frase, tá? Porque período é a mesma coisa que frase, tá? Então, ó, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Ó, amou-me, eu tenho uma oração, tá? Porque eu tenho um verbo, tenho um período simples aqui no caso. Período. É a frase constituída de uma ou mais orações formando um todo, com sentido completo. O período pode ser simples ou período composto, como eu falei para vocês, tá? Atenção, nem toda frase é oração. Por exemplo, que lindo dia, opa, que dia lindo, tá? Nesse enunciado é frase, pois ele tem sentido. Eu falo, que dia lindo, ele tem sentido, né? Ele estabelece uma comunicação, tá? Então ele não é uma oração, pois ele não possui verbo, tá? É uma frase nominal, porque não possui verbo, não é uma oração, tá? Assim, não possuem estruturas sintáticas, portanto, não são orações. Frases como socorro, com licença, que rapaz ignorante, tá vendo? Eles não são orações, por quê? Porque oração, socorro, não é verbo, né? Socorrer, eu sei que é verbo, mas socorro não é uma frase exclamativa, né? Com licença, né? Eu também não tenho verbo nenhum. Que rapaz ignorante, também não tenho verbo nenhum. Então, eles não são orações, eles são apenas frases. A frase pode conter uma ou mais orações. Veja, brinquei no parque. Eu tenho apenas uma oração, porque eu tenho apenas um verbo.
Entrei na casa e sentei. Entrei na casa, primeira oração, e sentei-me, segunda oração. Eu tenho duas orações. Cheguei, vi, venci. Eu tenho três orações, tá? Então, a frase pode ter uma oração ou mais, uma oração ou mais orações, tá? Vai formar o período composto daí. Aqui eu tenho o período simples, né? Aqui eu tenho o período composto, tá? Período simples, período composto. O período simples, constituído por apenas uma oração, que recebe o nome de oração absoluta. O amor é eterno. Ó, eu tenho apenas um verbo, então eu tenho apenas uma oração, eu tenho uma oração absoluta. As plantas necessitam de cuidados especiais. Eu tenho apenas um verbo, eu tenho uma oração absoluta. Quero aquelas rosas. Eu tenho apenas um verbo, eu tenho uma oração absoluta. O tempo é o melhor remédio. Eu tenho apenas um verbo, eu tenho uma oração absoluta. Tá? Período simples. Já o período composto, constituído por duas ou mais orações. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Eu tenho dois verbos, então eu tenho duas orações. Portanto, eu tenho um período composto. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Quero presentear. Tenho dois verbos, né? Formando então um período composto. Cheguei, jantei e fui dormir. Eu tenho um, dois, três, quatro verbos, né? Ó, eu tenho um período composto, porque eu tenho três orações. Fui dormir é composto, né? Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Tenho uma, duas, três, quatro, cinco orações, formando então um período composto. O período composto, por coordenação, ele é formado por orações independentes, que eu falei lá no comecinho, tá? As orações coordenadas, elas podem ser assindéticas e podem ser sindéticas. As assindéticas são orações que é ligada uma à outra sem conjunções, apenas por uma pausa, né? Muitas vezes por vírgula. A gente viu lá no início também, tá? Então, eu digo, tudo muda, tudo passa, o mundo permanece. Veja, essa oração ligada a essa, e é ligada a essa através do quê? De vírgulas, tá? Começou a partida, primeira oração, corremos, segunda oração, suamos, terceira, lutamos a quarta. Veja, uma oração ligada à outra através de vírgulas. Tá? A vida contamina, destrói, entristece. Primeira oração ligada à segunda através de vírgulas, destrói, ligada a entristece. A terceira oração através de vírgula. Observe a oração. Eu amo estudar. Tenho muitas matérias para colocar em dia. Tenho duas orações separadas, né? Eu tenho duas frases separadas. Eu vou juntar a primeira com a segunda. E o que eu vou precisar para unir essas duas orações? Eu vou precisar desses conectivos, né? Dessas conjunções. Eu falo, eu amo estudar e tenho muitas matérias para colocar em dia. E eu amo estudar, mas tenho muitas matérias para colocar em dia. Vejam que, quando eu uso a conjunção e, eu falo que eu amo estudar e tenho muitas matérias para colocar em dia. Essa conjunçãozinha aqui, o e, tá? Ela tem função de aditivo. Por quê? Porque ela dá a ideia de adição de fatos. Mas, quando eu uso o mas, né? Ela é adversativa, que dá a ideia do quê? De oposição. Eu amo estudar, mas tenho ideia, mas tenho matérias para colocar em dia.
tá? O mas, ela é adversativa, da ideia de posição, de contrariedade. Bom, aqui mais o resuminho de novo, acabei repetindo o período composto por coordenação, as coordenadas assindéticas e as coordenadas sindéticas, né? Então, as coordenadas sindéticas, uma ligada à outra através de vírgulas, vendo? E as coordenadas sindéticas, coordenadas são formadas por ações independentes. Então, são coordenadas porque são independentes, né? Mas uma oração é ligada à outra através de conectivos, de conjunções. Margarida cozinha e faz artesanato, tá vendo? O trabalho é cansativo, mas também é reconfortante, tá? Então, quando eu falo Margarida cozinha, eu tenho uma oração, aqui eu tenho uma oração coordenada assindética, porque eu não tenho conjunção. Já a segunda oração, e faz artesanato, eu tenho o E. Aqui eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva, tá? A frase seguinte, que o trabalho é cansativo, veja, aqui eu não tenho nenhuma conjunção, então vou ter uma oração coordenada assindética. Mas também é reconfortante, tá vendo? Aqui eu tenho uma oração coordenada sindética, tá? Mas também é confortante, né? Aditiva, também dá uma ideia de adição, tá? Vamos falar agora sobre as principais conjunções coordenativas, tá? As conjunções coordenativas, tá? Vocês vão ver que são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, tá? Aditivas, como o próprio nome já diz, estabelecem uma ideia de adição ou de soma. As principais conjunções coordenativas são o em, o nem, e não, que, não só e mas também. As mais usadas, né, é o e, nem e mas também. Não há justiça, nem religião, né? Nem há religião, né? Aqui eu tenho uma oração coordenada cinética aditiva. A primeira oração coordenada acinética somente, porque não tem conjunção aqui. Deixou a parede como estava e só respirou aliviado. Então, até aqui eu tenho uma oração coordenada acinética e aqui e só respirou aliviado, oração coordenada sindética aditiva. Fui à escola, oração coordenada assindética, sem conjunção, e joguei bola, oração coordenada sindética aditiva. Não fui à escola, oração coordenada assindética, nem joguei bola, oração coordenada sindética aditiva. Aí nós temos as orações coordenadas adversativas, tá? A adversativa dá uma ideia de oposição, de contraste, de contrariedade. As principais conjunções adversativas são o mas, o porém, todavia, contudo, entretanto e no entanto. E não obstante, né? As mais conhecidas são essas que estão aqui em vermelhinho, tá? Ela foi ao cinema, contudo, não se divertiu. Ela foi ao cinema, oração coordenada assindética, que eu não tenho conjunção. Contudo, não se divertiu, né? Mas não se divertiu. Oração coordenada sindética adversativa, dando ideia de contrariedade. Porque se eu digo que ela foi ao cinema, é provável que ela gostou, né? Que ela gostou, que ela se divertiu. Mas eu digo, contudo, não se divertiu. Ao contrário, oposição, mas não se divertiu. O professor foi ao colégio, porém não entregou as provas à secretaria. Porém, também é uma conjunção dando ideia de contrariedade, né? Então, eu vou ter uma oração coordenada, sindética, adversativa. Nós temos as conjunções alternativas, tá? Que dá a ideia de alternância, tá? De escolha.
ou, ora, quer, seja, tá? Ou paga, ou manda sangrá-lo devagarinho. Ora como fast food, ora me alimento bem. Ou estudo para a prova, ou tiro nota baixa, tá? Então, uma ideia de alternância, tá? Aí nós temos as conclusivas, né? Como o próprio nome já diz, introduz uma ideia do que? De conclusão. As principais conjunções conclusivas são logo, por isso, portanto, então, por conseguinte e pois. Penso, logo existo, né? Penso, logo existo. Penso, portanto, existo. Penso, pois existo. Estudei muito, portanto, vou passar no vestibular. Estudei muito, por isso, vou passar no vestibular. Concluindo. Pratiquei exercícios físicos, por isso, me senti muito melhor. Pratiquei exercícios físicos, logo, me senti muito melhor. Portanto, me senti muito melhor. Então, me senti muito melhor. Aquele medicamento é tarja preta, logo, deve ser vendido com receita, né? Então, essas são as conclusivas. Aí nós temos as explicativas. As orações coordenadas cinéticas explicativas, o nome também já diz, introduz uma ideia de explicação. As principais orações, conjunções explicativas é o porquê, pois, já que, e ainda temos o porquanto, visto que e uma vez que. Tá? Não demore que o filme já vai começar, né? Não demore que o filme, que, né? Está explicando. Então, não demore, eu vou ter uma oração coordenada assindética, porque eu não tenho conjunção, que o filme já vai começar, uma oração coordenada assindética explicativa. Gostei do livro, porque era interessante. Gostei do livro, primeira oração coordenada assindética, porque era interessante, oração coordenada sintética explicativa. Observe. Pode haver situações nas quais as conjunções introduzem ideias inesperadas, tá? Tipo assim, estudei muito, portanto, vou passar no vestibular, né? Ah, conjunção, estudei muito e vou passar no vestibular, eu posso falar. O e é uma conjunção aditiva, tá? Mas nessa oração, ela tem sentido de contrariedade, de oposição. Ele não só estuda, mas também trabalha. Mas é uma conjunção adversativa, tá? Mas estabelece uma relação de soma. Ele estuda e trabalha, tá? Ele estuda e trabalha. O mas aqui tem uma ideia de adição. O pois, ele muda de sentido dependendo da sua posição na frase, tá? O pois, a conjunção pois, ele vai mudar de sentido. Ele vai ser explicativo quando estiver na ordem direta, tá? Na sua posição de origem, entre a primeira e a segunda oração. Pedro deve estar cansado, pois está com uma cara péssima. Então, aqui ele está explicando, entre a primeira e a segunda oração. Seu amigo está doente, você deve, pois, visitá-lo. Quando ela está em outra ordem, que aqui está depois do verbo, tá? Esse pois aqui tem uma função de conclusão. Ela vai ser conclusiva. Seu amigo está doente, você deve, portanto, visitá-lo. Ok? Então, gente, é isso daí por hoje. Até amanhã e se cuide.